chegou a hora do esporte, hein? Agora sim, o esporte alagoano chegando aqui. E aí, Léo, bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia a você que nos acompanha. Vamos falar do esporte agora, né, Gilvan? Porque hoje tem a abertura da 33ª rodada da Série B. Isso mesmo, reta final já. Já está abrindo, já. 33ª rodada da Série B. Vamos ver que, então, os jogos que abrem, então, essa 33ª rodada. Daqui a pouquinho a gente confere, então, os jogos. Vamos falar do CRB. O CRB volta a campo no sábado e precisa confiar no poder do ataque se quiser manter a esperança de conquistar o acesso. Gol não tem sido problema para o CRB, pelo menos nos últimos jogos. Nas 5 rodadas anteriores da Série B, o Galo foi fatal e balançou as redes em 10 oportunidades. Com isso, aumentou os seus números na Série B, saindo de 28 para 38 gols marcados. E nesse recorte, a média é de 2 gols por partida. E alguns jogadores se destacam nesse período. Mikael e Dadá Belmonte marcaram 2 gols cada. Ainda teve GG e Danielzinho, que também balançaram as redes. E claro, Thiaguinho, que vem sendo titularíssimo no ataque alvirrubro. Mas falta alguém nessa lista. William Potker foi contratado no meio dessa temporada como uma das grandes esperanças de gol do CRB. Mas até aqui passou em branco. Na rodada passada chegou até perto, só que seu gol foi anulado. Mesmo assim, nada de pânico, até porque antes de ser artilheiro, Potker quer uma coisa: o acesso. Chegamos num ciclo da competição, né, onde a gente tem que evitar o máximo de erros possíveis para que a gente possa alcançar o objetivo de todos aqui dentro do clube, né? A gente sabe que a gente está disputando esse acesso com grandes equipes, né? Com equipes que têm investimentos muito, muito maiores que o nosso. Então, a concentração, né? O pensamento de dar o seu máximo os 95 ou 100 minutos tem que ser do início ao fim. E a concorrência no time é forte. Potker tem entrado na equipe durante os jogos, mas ainda não conseguiu a titularidade. Muito por conta da boa fase de Thiaguinho. Eu tenho um jogador da minha função ali que está muito bem, né? Que é o Thiaguinho. Eu fico muito feliz de ver ele bem, né? Eu acho que a minha chegada aqui fez com que ele crescesse ainda mais, né? Como um atleta profissional. Vem entrando no decorrer da partida. Eu acho que desde quando eu cheguei aqui o time fez 27 gols. Eu tenho participação direta em 5 deles. Eu acredito que seja quase 20% participação direta nesses gols. Então, é claro que não estou feliz, né? Até porque eu sou um jogador que sempre marquei gols na minha carreira, mas ao mesmo tempo, entre eu estar feliz e marcando e eu buscar o acesso, eu vou sempre preferir o acesso. Agora é semana de treinos intensos. O CRB se prepara para encarar o América Mineiro no próximo sábado, ainda alimentando o sonho do acesso. E para isso, além dos gols, o foco é na vitória. O professor Barroca pediu muitas das vezes para esquecer até o ímpeto de querer fazer o gol e se preocupar mais na parte defensiva, né? Então, eu acho que ele está certíssimo. A gente tem que pensar primeiro no coletivo, antes de mais nada no individual. Pois é, o CRB não tem outra alternativa a não ser vencer, né, Léo? Precisa vencer todos os jogos agora. Você não pode nem pensar em empatar se quiser continuar vivo nessa busca pelo G4, né? Serão 6 jogos aí para o CRB, 3 fora, 3 em casa, começando com esse jogo fora de casa contra o América, mas tem que pontuar também, Gilvan, o outro lado, né? Que o América também quer vencer para permanecer. Precisa também vencer. O momento do América não é bom nessa Série B do Brasileiro, então ele precisa da vitória, ele vai jogar em casa contra o CRB. O CRB que teve o empate da segunda-feira, um gosto amargo, o torcedor esperava a vitória, mas para o CRB continuar com esse sonho de acesso ainda vivo, ainda aceso, o CRB tem que voltar lá de Minas Gerais com os 3 pontos. Aposta aí, como vimos na reportagem, no poder do ataque, mas a defesa também tem que estar muito atenta, porque vai enfrentar um adversário, como falamos, que precisa da vitória, porque ainda briga para confirmar a permanência na Série B. Vamos para a rodada agora? Agora sim, vamos para a rodada.
33ª rodada da Série B, que tem a abertura hoje, 8 da noite, com Amazonas e Novo Horizontino, um time que está na zona do rebaixamento contra o time que está na parte de cima da tabela e briga pelo acesso. Que o ano passado, hein, Gilvão? Novo Horizontino. Fez parte da minha aposta, né? Fez parte da sua aposta. Falo Novo Horizontino. Disse que não entrava, não entrou. Na última rodada, mas é o jogo para o Novo Horizontino se consolidar, né? Isso, e é um jogo que o Novo Horizontino hoje está na 3ª colocação. Sim. Então, briga por esse acesso. Seguindo, então, com os jogos da rodada, vamos lá, então, jogos da rodada aqui amanhã, 4 da tarde, tem o Atlético de Goiás contra o Vila Nova. Né? Então, Goiânia já deve estar fervendo nesse momento, já na espera desse jogo. Então, vamos para os outros jogos do final de semana. Amanhã também, 6h30, o CRB joga fora de casa contra o América Mineiro, jogo no estádio Independência. 6h30 da noite, né? 6h30, exatamente. Então, vamos lá com os outros jogos. Vamos seguindo, então, com os jogos. Ainda no sábado, 8h30, amanhã, 8h30 da noite, tem Remo e Atlético no Mangueirão, jogo também do sábado. Essa rodada, Gilvan, tem jogos, a abertura hoje, amanhã, no domingo, apenas um jogo na segunda-feira para fechar a rodada. Dando continuidade, então, no domingo, 4 da tarde, tem Avaí e Criciúma na ressacada. Aí, né? Outro jogo interessante, o Criciúma lá na parte de cima da tabela. Seguindo com os jogos do domingo, às 4 da tarde tem o Operário, que joga como mandante, recebe o Volta Redonda ali naquela parte de baixo da tabela. O Operário, mais uma vez, se consolidando em permanência na Série B. E dando sequência no domingo, 6h30, tem o Botafogo contra o Cuiabá. Botafogo brigando para fugir da zona do rebaixamento. O Cuiabá tentando ainda se aproximar do bloco de cima da classificação. Então, o Botafogo será o mandante. Tem um outro jogo no domingo, 8h30 da noite, com o Goiás recebendo a Chapecoense. Aí é uma briga na parte de cima da tabela da Série B. Então, feito desenho, fica um jogo para segunda-feira, fechando a rodada. Falando de Série B, tem a Série B do Alagoano, né? Tem a Série B do Campeonato Alagoano, porque amanhã tem a decisão, né? O jogo final, aquele que vai apontar o clube que sobe ou subirá para a Série A do Campeonato Estadual do Campeonato Alagoano do ano que vem. A final será lá na cidade de Murici, às 4 da tarde, o jogo entre o Guarani Alagoano e o Cruzeiro lá de Arapiraca, 4 da tarde. Lembrando que no jogo de ida, o Cruzeiro venceu por 2-1, tem a vantagem amanhã de jogar pelo empate para conquistar o título e voltar para a primeira divisão do Campeonato Alagoano. O Guarani tem que ganhar por 2 gols de diferença. Se o Guarani vencer por um jogo de diferença, a decisão será nos pênaltis. Então, promessa de um grande jogo, técnicos experientes, de um lado o Helenilson, do outro o Jaelson Marcelino. Vamos ver quem fica aí com esse título e mais um acesso, viu? Aí é uma disputa, né? De acesso aí. Muitos. Eles têm histórias de acesso. Muitas histórias, né? Exatamente. Então, tem o Jaelson de um lado e o Helenilson do outro. O Jaelson, por enquanto, em vantagem, venceu o jogo de ida com o Cruzeiro por 2-1. Falar do Azulão agora. Agora vamos falar do CSA, porque no próximo ano o CSA vai jogar a Série D. Mas você já se perguntou como era o mundo quando o CSA jogou a Série D da última vez? Vamos conferir. A passagem do tempo é implacável. Às vezes a sensação é de que ele passa depressa. Quando olhamos para trás, já se passaram 10 anos. Você aí, você lembra o que aconteceu no mundo do futebol em 2016? Quando janeiro chegar, completaremos o início de mais uma década, entre 2016 e 2026. Naquele ano, o torcedor do CSA viveu uma reviravolta na sua história. Era o começo de uma ascensão, a saída do clube da Série D à elite do futebol brasileiro. Mas vamos por partes. Em 2016, em Alagoas, existia uma diferença de 8 títulos estaduais entre CSA e CRB. O Galo tinha 29 e o Azulão 37. Essa distância foi encurtando. Naquele ano, o CRB foi bicampeão alagoano, o que depois se transformaria no Tri, em 2017. A diferença atualmente é de 5 títulos estaduais, com o CSA à frente. Saindo dessa rivalidade e indo para o Agreste, o Asa estava na Série C, lutando para chegar na segundona do Brasileiro.
Mas a derrota para o Guarani nas quartas de final foi amarga para o torcedor. Pela segunda vez seguida, o fantasma não assustou. E o pior, um ano depois, caiu para a Série D. Quem ficou perto de celebrar o acesso foi o torcedor regatiano. Com Mazola Júnior no comando do Alvirrubro, o CRB somou 58 pontos na Série B. Quando todo mundo achava que ia, não foi. No fim, apenas a 7ª posição. Atlético Goianiense, Avaí, Vasco e Bahia subiram. No Nordeste, quem alçava voos maiores era o Sancinha, campeão da Copa do Nordeste diante do Campinense. O clube pernambucano estava na elite do futebol brasileiro em 2016. O elenco do Santa Cruz tinha nomes experientes. O lateral Léo Moura, Keno e o ídolo Grafite. Nacionalmente, o protagonismo era de Palmeiras e Grêmio. O tricolor gaúcho encerrou o jejum de 15 anos sem uma conquista de expressão. Com Renato Gaúcho à frente do time, o clube foi campeão da Copa do Brasil. Já o Palmeiras, aquele ano, reservou o episódio mais triste do futebol brasileiro. Não foi dentro de campo. Em novembro de 2016, o avião que levava a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana caiu. 71 pessoas morreram. O ano também teve o Chile bicampeão da Copa América, o centenário da competição. Na Libertadores, o Atlético Nacional levantou a taça, mas foi o Brasil quem agitou o mundo do futebol. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a seleção brasileira, liderada por Neymar, trouxe o inédito ouro olímpico. Venceu a Alemanha. Para muitos, vingando a derrota na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Mas isso daí é melhor a gente deixar para lá, né? Vamos encerrar por aqui. Pois é, o mundo mudou, mas a realidade é essa de hoje. O CSA tem que trabalhar com essa realidade, né, Léo? É realidade. Projeção para 2026 com a Série D, essa que é a realidade do CSA. E tem que buscar sempre isso, né? Não tem que pensar em outra coisa. Hoje é Série D e Campeonato Alagoano. A gente conversou, né? Conversou sobre isso aqui com um dos dirigentes, exatamente sobre isso. O que é que o CSA quer do ano que vem? Campeonato Alagoano e Série D do Campeonato Brasileiro. E tem que fazer um bom campeonato alagoano. Para garantir um calendário para 2027, o CSA tem que ir muito bem, tem que se preocupar com o campeonato alagoano. Falar de futsal agora, Léo? Futsal, porque hoje tem o Traipu vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro de Futsal, fase quartas de final. Traipu joga fora de casa contra o Ceará. Esse jogo será 9 da noite, Traipu fazendo aí essa partida de ida para chegar à semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal. O jogo da volta será na próxima sexta-feira, lá em Arapiraca. Como o Traipu teve a melhor campanha na fase de classificação, continua, então, mandando sempre os jogos de volta nessa fase de mata-mata. Então, Ceará e Traipu, hoje, 9 da noite, é o jogo de ida. Vamos botar as meninas em campo agora? Vamos lá, né? Vou passar para o outro lado, vamos chamar aqui as assistentes. Eu falei com ela, Divan, não dê impedimento não, vou só passar para o outro lado. Deixa ele levantar a bandeira aqui, nos apresente. Né? Vamos lá, estamos recebendo aqui a Maria de Fátima, também a Jéssica Alves, são assistentes alagoanas do quadro da CBF. E vai conversar com a gente, Gilvan, para falar um pouco sobre a arbitragem, principalmente a arbitragem feminina, né? Como chegar a um quadro da Federação Alagoana, também um quadro da CBF. Então, vamos começar com a Maria de Fátima, já um pouco mais experiente, já tem história na arbitragem. Fátima, bom dia. Contando a sua história, como é que você despertou para entrar na arbitragem? Bom dia, primeiro agradecer o convite, né? Estou aqui feliz em estar representando também uma árbitra FIFA do estado que está fora no treinamento e também uma outra assistente e as demais também da federação. Então a gente fica muito feliz, né, Jéssica, de estar aqui representando as meninas. Como comecei? Isso. O meu interesse inicialmente, eu tinha um professor, né, de escola, que ele era árbitro assistente de futebol. Então, ele até levava as reportagens, inclusive da Gazeta, chegava lá, vou estar na final, e ficava aquele... Como eu sempre gostei do esporte, eu olhava aquilo ali, rapaz, que interessante essa profissão. Como deve ser? Me avise quando tiver o curso. E aí, no último dia da inscrição, ele me levou. Ele me chamou, Fátima, olha, hoje, vá lá e tal. E tem prova, né? Jéssica sabe, tem prova, tinha uma prova de português, tinha
umas provinhas, umas conversas, e aí, no final das contas, eu fui a única mulher da minha turma em 2007 a fazer esse curso, né? De arbitragem. E aí, até antecipando até uma curiosidade do Gilvan sobre ser árbitro. Tem pessoas que perguntam assim, mas você quer ser árbitra? A gente escolhe, né? É natural, né? É natural. Às vezes, hoje está mais técnico. Na minha época, a gente vivenciava. Né? E aí você, às vezes, tem uma aptidão, tem um feeling melhor para o campo, né? Para ser árbitro de campo, né? O central, como ser assistente. Então, assim, eu fui vivenciando aquilo ali. Eu não tinha um olhar para o campo, né? Para ser um central. Então, eu escolhi ser assistente mesmo. E você? Conta a história para a gente, Jéssica. A minha história é um pouquinho diferente de Fátima. Bom dia a todos. Há um tempo atrás, o meu pai gostaria que o meu irmão fizesse o curso de arbitragem, até porque... só olhando. E eu só olhando, né? Eu sempre gostei de futebol, mas eu gostava ali de olhar, nunca me passou pela cabeça em ser assistente, árbitro central, até porque são 3 pontos, como eu disse até a ele no início, eu sou formada em zootecnia, sou dentista e entrar para o meio do futebol. Então, eram 3 áreas diferentes. Coisas tem tudo a ver, não? Completamente diferentes. Então, aí o meu pai sempre teve esse desejo, assim, então eu fui pelo desejo dele. E aí eu entrei e comecei a gostar do futebol voltado para a arbitragem. E aí hoje eu amo estar lá dentro de campo, eu não me vejo. Então foi a partir daí, foi bem menos que o de Fátima, mas foi dessa forma. Legal. A arbitragem no Brasil ela ainda não é, né, profissionalizada, né? Está tendo esse estudo, esse trabalho para uma profissionalização da arbitragem. Aí eu pergunto a vocês, como é que é intercalar a vida da arbitragem com a profissão de cada uma? Porque vocês exercem uma profissão principal e trabalham na arbitragem. Fátima, qual é a sua profissão principal fora da arbitragem? Então, eu sou personal trainer, né? Sou professora também de educação física. Eu, junto com meu esposo, temos um estúdio, né, de musculação, então a gente procura trabalhar. Até ano passado eu trabalhava CLT e terminei abrindo mão para viver a arbitragem, estar mais próximo da família. Também sou mãe, tenho 2 filhas e com essa questão da CLT a gente fica um pouco mais afastado, né? Sou muito grata às oportunidades, mas a gente sabe que tem que ter uma disponibilidade maior, principalmente no meu caso, que estou apta a trabalhar nas competições masculinas, né? Série A, B, a Série A ainda não chegou, é um sonho, né? Vai chegar. Vai chegar. Então, a gente tem essas viagens aí, Série B, Série C, Série D, a gente não para, né? Passa o ano inteiro com essas viagens e fica difícil ter algo sem você ter uma flexibilidade. Com as minhas alunas, que eu faço atendimento personalizado, então a gente consegue ter uma flexibilidade, remarca para um outro dia, as viagens são muito curtas, até conversando com o Leonardo, eu falei um pouco sobre isso, são muito intensas. A gente viaja, às vezes, a gente sabe da escala. Por exemplo, hoje sai a escala para jogo no domingo. Então, hoje é sexta, a gente não consegue ter uma programação assim, hoje eu vou viajar, vou fazer. A gente sempre fica na expectativa, né, Jéssica? Seria bom que fosse bem antes. Seria bom. Pelo menos uns 3 dias para ter uma organização. Então, para quem tem um trabalho fixo ali, vai ficar mais complicado. Então, todo árbitro... A arbitragem não é uma primeira opção. Lógico, a gente tem que ter um trabalho, temos que ter, né, outras formas de nos sobreviver, né, de sustentar, mas a gente tem que ter a flexibilidade, senão você não consegue fazer as viagens. Então, a CBF manda a escala hoje mesmo já sai os horários dos voos, a gente viaja amanhã, o jogo domingo, a gente segunda já está de volta. Então, é bem intenso, é bem corrido. Fim de semana nem pensar, né? Não, normalmente está lá no campo, né? Ô, Jéssica, aí vamos falar pelo lado mulher, né? Porque, queira ou não queira, o futebol é muito masculino, sempre foi muito masculino. Graças a Deus, isso está mudando com o crescimento do futebol feminino, de quebrar os preconceitos em relação à jogadora que gostava e tudo. E vocês, na área de vocês, qual a grande barreira que vocês tiveram ou vieram a ter? Qual é a realidade de hoje, da forma que vocês entraram e do que se apresenta hoje? Estava até falando, nós e Fátima, eu e ela estava falando mais cedo com relação a isso. Que quando Fátima entrou, as oportunidades que nós tínhamos, né, hoje as oportunidades são bem maiores, né? Tanto o que a federação, junto com a comissão de arbitragem estadual, nos proporciona aqui. Como até falei, Fátima, a abertura assim, de ir para clássicos, que antes tinha essa questão de ser só homens participando de clássico. Essa questão de estar dentro de campo e achar que só o homem que estivesse ali dentro era possível trabalhar. É como se a mulher não tivesse condições físicas e mentais o suficiente para aguentar e se preparar para aquilo que o jogo nos propõe, né? Mas hoje em dia, cada vez mais está evoluindo, nós estamos tendo a oportunidade tanto do quadro nacional quanto do quadro estadual, e isso é muito bom, porque aí quebra barreiras, né? Eu estou há 6 anos, Fátima está há 17, então quando Fátima entrou, essa barreira era muito maior.
Hoje diminui muito, né? O tempo vai evoluindo, as mulheres estão mais dentro da arbitragem. Então, nós estamos mostrando que nós podemos estar ali dentro, claro, tem competência, que nós né? temos competência, né? Então, isso é o importante. E é não desistir, porque às vezes isso de, o jogador está ali, que o jogador hoje é até bem menos, assim, ele nos respeita mais. Eu acho que hoje o maior, assim, é a torcida lá fora quando a gente está dentro de campo, né? Mas o importante é que nós não desistimos, nós continuamos e mostramos que nós também podemos estar ali no meio masculino, mas que as mulheres podem estar ali também. Legal. Pois é, cada jogo, cada competição tem a sua importância, seja ele fase de classificação, ou mata-mata ou uma decisão. Quando sai uma escala que vocês estão ali para aquela partida, que tem que fazer uma partida, uma atuação com excelência, como é que é a preparação antes? Vocês saem de redes sociais 48 horas antes, 24 horas antes, não tem contato com ninguém e também tem o pós-jogo. Como é que é esse período aí, antes e depois de cada partida? A gente já começa a trabalhar quando a escala sai. Na verdade, Gilvan e Leonardo, nós passamos um ano, até uma curiosidade, né? As pessoas às vezes não têm entendimento de como é difícil ser árbitro, né, de futebol. Então, a gente passa o ano inteiro em preparação, a gente não para. Inclusive, estávamos conversando ali nos bastidores sobre essa mudança no calendário. Então, ano que vem a gente não vai ter folga. Normalmente, agora, a gente começa a ter uma desaceleração, porque há umas fases mais decisivas, a gente começa a ter uma desaceleração e a gente começa a segurar um pouco a onda, fazer uma planificação para depois dar, né, para poder passar nos testes. Então, assim, a gente passa em teste o ano inteiro. Temos pelo menos uns 3 testes no ano e mais o habilitador, que vai ser provavelmente no início da temporada. Então, virando as festas, a gente já começa aí com essas preparações. Então, assim, o que é que acontece? Saiu a escala, a gente já tem que ter um cuidado muito grande com as redes sociais. Isso normalmente. E até antes, né? Antes disso. A gente abdica de muita coisa, assim, para ter o perfil, vamos dizer assim, profissional. Porque mesmo que não seja a arbitragem não seja profissional, né? Não seja profissionalizante, mas nós somos profissionais. Sim. Né? Então, tem essa questão. É bem antes só do jogo, né? Nós passamos o ano com todo esse cuidado, tanto o nosso lado profissional, com as exposições, porque a gente sabe que tem um amor que é extremo, não dá para do torcedor. Então, a gente precisa ter esse filtro de onde andar, locais, entendeu? Porque existe o celular, ele grava tudo, filma, fotos, então assim, a gente precisa ter muito cuidado. Então a preparação começa daí. Desde o momento que sai a escala, a gente ter esse cuidado. Saiu a escala, a gente já fica ali meio confinado. Estou falando nas grandes competições, né? Vamos dizer assim. Atualmente eu venho trabalhando na Série B, então o que é que acontece hoje? A gente recebe a escala, a gente já forma um grupo do WhatsApp, junto com o de campo, com o VAR, com o assessor, com o analista. Não sei se vocês sabem, normalmente tem uma pessoa no campo só para nos observar. Quando é fora, ele recebe esse vídeo do jogo inteiro e vai fazer os cortes com os acertos ou erros para poder também colocar um relatório e enviar para a CBF. Então, as cobranças são muito grandes. Então, a gente tem que estar ali com uma concentração e uma preparação psicológica muito grande. O físico é o ano inteiro. Então, a gente não fica assim, eita, agora, será que eu estou preparada? Não, preparado a gente tem que estar. Né? Quando a oportunidade chega, a gente tem que estar preparado. Estamos prontas. Eu fico brincando. Nós estamos prontas, preparadas e querendo. Né? Esperando a oportunidade. Então, a gente espera a oportunidade o ano inteiro, estando bem fisicamente. Mas o psicológico, né, nesses 2 últimos dias, é quando a escala sai. E aí, assim, no jogo, comunicação, bom, eu falo por mim, né, por ser mãe, eu tenho um parceiro em casa, que é meu esposo, então... sogra, mãe, as meninas estão bem cuidadas, não tem ninguém na UTI, não tem ninguém doente. Então, assim, já é um filtro que se tem de WhatsApp. E aí já começa toda a preparação focada no jogo, com essa concentração em hotel, evita conversas em Uber, táxi, né, rede social, para evitar... Termina normalmente quem posta as coisas, fulano vai estar no jogo, eu só reposto quando termina o jogo. E cadê? Quando foi? Já foi. Porque é uma concentração muito grande e a gente sabe que o futebol, existe muita política, dinheiro envolvido, muito investimento. E a gente sabe, as pessoas às vezes têm essa pensamento, a gente está indo ali para prejudicar. E a gente tem algo muito por trás ali. A gente tem uma preparação muito séria, e os erros podem acontecer, muito né? estudo, muito assistimos muito vídeo, há muitas discussões sobre vídeos e lances. A gente escuta muito áudio de VAR, normalmente no site da CBF. A gente faz esses estudos diários, né? E aí, assim, é uma profissão muito difícil, mas que a gente ama, mas a gente sabe da importância
que a gente tenha ali a responsabilidade sobre as tomadas de decisões. Então, é necessário estar bem pronta, preparada, porque por trás, às vezes, tem o amor do torcedor de achar que a gente está ali, que porque somos seres humanos podemos errar, mas a gente sabe também que não é o nosso intuito, né? A gente tem que fazer cumprir as regras do jogo. Verdade. Agora que a gente está vivendo, Jéssica, a gente está vivendo um momento muito complicado da arbitragem, né? Esse eu acho que nunca vi um ano para ter tanto questionamento de arbitragem, né? O que é necessário na visão de vocês, pela experiência que você tem mais experiência, ela um pouco menos, mas na visão de vocês? Porque o que eu percebo como torcedor é que às vezes tudo bem, é a interpretação, mas determinada jogada acontece no jogo, é pênalti, na outra não é pênalti. É necessário se formatar mais isso, se padronizar mais isso, se discutir, depois de discutido, chamar os capitães dos times, chamar toda a estrutura do futebol, olha, vai ser assim, assim, assim. Ontem nós tivemos um jogo que teve uma maior confusão no final por causa da questão dos segundos. O goleiro não pode passar 8 segundos, é isso? 8 segundos. E o juiz vai contando ali. E estourou o tempo e aí começaram a questionar o juiz. Aí fica assim, se eu cumpro a regra, eu sou penalizado. Se eu não cumpro a regra, eu também sou questionado. É um momento muito difícil da arbitragem, né? É necessário discutir mais isso? É necessário, mas eu acredito que vai muito da interpretação e do conhecimento de quem assiste. Sim. Porque, às vezes, para a gente discutir, a gente tem que estudar, né? Tem que entender. Tem que entender. Então, se nós não entendemos, de fato, fica complicado, né? Como você mesmo falou, a questão do jogo de ontem. Sim. O atleta, após o jogo, ele foi questionar com relação aos segundos. E foi nítido que ficou mais que 8 segundos. Sim. Isso. Que ele foi cobrar e dizer, mas ele não levantou, ele levantou 5 segundos. Mas nós não levantamos os 8. O procedimento, ele é diferente. E, de certa forma, ele é um jogador profissional. Então, ele tem que estar por dentro das regras. Mentalmente, né? Ele esperou ali, ele fez, quando ele começa a contar, e o goleiro vê, né? Ele corretamente. Contando. E ele ficou parado, ele ficou com posse da bola por 10 segundos, né? Então, aí, acho que vai muito do entendimento, da absorção e da forma com que você vai cobrar, né? Porque a gente só deve cobrar aquilo que a gente estuda, que a gente sabe. E aquilo que não a gente escuta, absorve e tenta tirar a dúvida, né? E é isso. É isso. Agradecer a elas, né? Agradecer, né? Agradecer a presença de vocês. Para encerrar, já tem a escala do final de semana? Ainda não. Ainda não. Sexta-feira, 8h30 da manhã e nada. Sucesso para vocês. A gente quer agradecer aqui a participação no Bom Dia. E muito obrigado por terem vindo, viu? Nós muito obrigado. Agradecemos a oportunidade. Obrigada.